Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos responder o desafio bíblico "Quem disse isso?", com 10 perguntas bíblicas. Vamos testar os seus conhecimentos e ver se você conhece a Bíblia Sagrada. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Assim você estará nos ajudando a divulgar e anunciar a palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta número 1. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem disse isso? Alternativa A, João Batista. Alternativa B, Mateus. Alternativa C, Moisés. Alternativa D, Jesus. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa C, Moisés. Referência bíblica: a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Pergunta número 2. E disse: No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem disse isso? Alternativa A, Jó. Alternativa B, Jeremias. Alternativa C, Paulo. Alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa A, Jó. Referência bíblica: aí disse assim: Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Jó capítulo 1, versículo 21. Pergunta número 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem disse isso? Alternativa A, Isaías. Alternativa B, Jesus. Alternativa C, Tiago. Alternativa D, João. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa B, Jesus. Referência bíblica: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Mateus capítulo 5, versículo 3. Pergunta número 4. Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante-se e ande. Quem disse isso? Alternativa A, Paulo. Alternativa B, Tiago. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, Judas. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa C, Pedro. Referência bíblica: então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante-se e ande. Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 6. Pergunta número 5. Eu estava deitado na cama, e de repente, tive uma visão. Nela vi uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. Quem disse isso? Alternativa A, Daniel. Alternativa B, Herodes. Alternativa C, Nabucodonosor. Alternativa D, Acabe. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa C, Nabucodonosor.
Referência bíblica: eu estava deitado na cama e, de repente, tive uma visão. Nela vi uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. Daniel capítulo 4 versículo 10. Pergunta número 6. Sê forte e corajoso. Por que tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais? Quem disse isso? Alternativa A: Josué. Alternativa B: Moisés. Alternativa C: Elias. Alternativa D: Deus. Tempo para pensar. A resposta certa é: alternativa D: Deus. Referência bíblica: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Josué capítulo 1 versículos 5 e 6. Pergunta número 7. Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Quem disse isso? Alternativa A: Pedro. Alternativa B: Jesus. Alternativa C: Judas. Alternativa D: Paulo. Tempo para pensar. A resposta certa é: alternativa C: Judas. Referência bíblica: quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: e o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Mateus capítulo 27 versículo 3. Pergunta número 8. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quem disse isso? Alternativa A: Paulo. Alternativa B: Filipe. Alternativa C: Estevão. Alternativa D: Tiago. Tempo para pensar. A resposta certa é: alternativa C: Estevão. Referência bíblica: enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. Depois que disse isso, ele morreu. Pergunta número 9. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quem disse isso? Alternativa A: João Batista. Alternativa B: Jesus Cristo. Alternativa C: Isaías. Alternativa D: Paulo. Tempo para pensar. A resposta certa é: alternativa A: João Batista. Referência bíblica: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3 versículo 1 e 2. Pergunta número 10. Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Quem disse isso? Alternativa A: Pedro. Alternativa B: o anjo. Alternativa C: Maria, mãe de Jesus. Alternativa D: Daniel. Tempo para pensar. A resposta certa é: alternativa B: o anjo. Referência bíblica: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Mateus capítulo 28 versículo 5. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Deixe nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, para não perder os próximos vídeos.
e deixe o seu like. Isso nos ajudará muito a divulgar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir nossos vídeos.